Olá, olha nós aqui outra vez com a aula agora de Geografia. Aula 19 de Geografia, vamos falar de agricultura familiar. Na aula passada nós já falamos de agricultura, o significado da palavra de agricultura, os elementos essenciais para uma agricultura, que é irrigar, adubar, arar o solo, as dificuldades que a gente encontra quando a gente não faz conscientemente essa ação, que a gente acaba fazendo queimadas, erosões no solo, a maquinização da agricultura no Brasil trouxe muita perda de emprego lá na zona rural, no campo, e por aí vai, que a gente viu isso na aula passada. Agora, então, vamos ver sobre a agricultura familiar, vamos ver o que o texto nos diz. A agricultura familiar corresponde à produção agropecuária realizada por pequenos produtores em que o sistema agropecuário é mantido pelo núcleo familiar e, no máximo, por alguns poucos funcionários assalariados. Essa prática refere-se, portanto, a pequenas propriedades rurais, nunca maiores que 4 módulos fiscais. Um módulo fiscal, resumidamente, é uma unidade de terra cujo tamanho é definido pelo poder municipal e varia entre 5 a 100 hectares. A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de alimentos que essa atividade realiza, pois, na maioria dos casos, os agricultores familiares não direcionam suas mercadorias ao mercado externo, mas sim para o atendimento imediato de sua produção. Não se pode generalizar, mas, na maioria dos casos, os produtores familiares não utilizam uma grande quantidade de agrotóxicos, fato que associa muitas vezes a agricultura familiar à agricultura orgânica. Outra característica é que esse segmento da economia agrícola não emprega uma grande quantidade de maquinários, algo mais comum nas grandes propriedades, não havendo, portanto, a substituição do trabalhador do campo pelos equipamentos. No Brasil, apenas 20% das terras agricultáveis pertence aos pequenos produtores familiares. Segundo os dados do Censo Agropecuário. Mesmo assim, a agricultura familiar é responsável por mais de 80% dos empregos gerados no campo, o que evidencia a importância desse segmento na geração de trabalho e renda e também na contenção do êxodo rural. Ainda segundo o Censo Agropecuário, mesmo com a pequena proporção das terras no país, a agricultura familiar é responsável por 87% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, 59% da criação de suínos, 58% da produção de leite, 50% da criação de aves, 46% da produção de milho, 38% da produção de café, 34% da produção de arroz, 30% da produção de bovinos, 21% da produção de trigo. Podemos notar que todas as porcentagens acima apresentadas indicam uma proporcionalidade maior do que a quantidade de terrenos disponíveis para a agricultura familiar, o que denuncia a necessidade de maior democratização das propriedades rurais do país, gerando maior espaço para os pequenos produtores em face dos grandes e abrangentes latifúndios, alguns destes totalmente improdutivos. Então, o que significa isso? Democratizar é dar a terra para a terra que não está sendo plantada, Então, isso que eles falam de democratização, dar mais espaço para as pessoas que têm as suas plantações, E tem, às vezes, um terreno, uma parte da terra que às vezes é de posse até do próprio governo, Então, tem que democratizar isso para que haja mais emprego na zona rural e maior produção. E ele fala aqui da agricultura familiar, ela geralmente, a produção não é vendida em mercado. A gente vê, pelo menos eu vejo aqui, tem um carrinho da pessoa que vende mandioca,
né? A mandioca dele é diferente da mandioca que vende no mercado. A mandioca do mercado vem de uma agricultura industrializada, né? Não que se faça na indústria mandioca, mas ela manda para o mercado, né, para poder revender o seu produto. Quando o rapaz da mandioca passa, muitas vezes ele está repassando uma terra que ele, junto com o irmão, junto com alguns amigos ou alguns funcionários, tem, né, e a própria produção que eles plantam, eles vendem. A mesma coisa acontece com o carro do ovo, que vocês devem ouvir passar por aí. São tudo propriedades e cultivos e de pessoas que têm esse tipo de agricultura familiar. Às vezes só a família trabalha, ou às vezes tem a família e poucos empregados trabalhando. E como geralmente os empregados são eles que saem na rua para poder vender esses produtos até um preço às vezes mais acessível, né? E com uma qualidade que sem pesticidas, né? Que a gente fala que é um produto orgânico, né? De maior qualidade em relação à saúde e às vezes até do sabor também. Compreendendo. Agora é lógico, né, gente, que nem todo produto a gente pode comprar assim. Aqui ele está falando, por exemplo, no texto, ele fala da questão de carnes suínas e carnes bovinas, né? A carne é um produto que a gente deve consumir de açougues, de mercados, porque eles têm um selo, né? Que a gente fala que é um CIF, que é um selo de segurança, que aquela carne, ela é uma carne boa para ser consumida. Se a gente compra uma carne que não tem um selo de segurança, que não passou por esse padrão de segurança, a gente pode adquirir várias doenças, tá? Então, a carne é sempre importante a gente consumir, infelizmente, industrializada, né? Porque a gente vai ter a segurança de que ela passou por padrões e normas de higiene necessários para o consumo humano, tá bom? Então vamos lá, compreendendo os significados. Municipal, relativo ou pertencente ao município. Hectare, medida agrária equivalente a 100 ou 10 mil metros quadrados. Agrotóxico, qualquer produto químico como herbicidas, inseticidas, fungicidas, usados para melhorar a qualidade e a produção da lavoura, é um defensivo agrícola. Orgânico, relativo a órgão, animal ou vegetal. Democratização, democratizar. Sistema de governo em que cada cidadão tem sua participação. Latifúndio, propriedade rural de grande extensão, pouco cultivada ou explorada por métodos arcaicos e que apresenta renda restrita. Mercado externo é o conjunto de agentes econômicos que procedem voluntariamente a trocas comerciais no mercado internacional. Êxodo rural, deslocamento ou migração de trabalhos rurais que vão em direção aos centros urbanos no Brasil. Esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria e vida urbana, pois os processos de mecanização do campo tirou vários postos de trabalho, né? Se não tem trabalho no campo, tem indústria na cidade, as pessoas saem do campo e vêm para a cidade trabalhar, né? Muito bem, aí depois aqui tem um vídeo pequenininho de 3 minutos que vai estar falando sobre a agricultura, né? Vamos ver o vídeo. A agricultura familiar é mais do que um modelo de economia agrária. Consiste em um meio de organização das produções que são gerenciadas e operadas por uma família. E o que determina isso no cenário rural é a mão de obra, que deve ser predominantemente familiar. A agricultura familiar, ela hoje já tem uma lei que define claramente o que é agricultura familiar. Mas na prática, é aquele agricultor que conduz a propriedade dele basicamente com a família, com alguns empregados fixos, mas sempre em número menor do que o número de pessoas da família que trabalham. Então, na prática, é isso. E em termos de área, na nossa região,
são agricultores até 72 hectares. São basicamente 30 alqueires, né? Então é uma área bastante grande, né? Só que normalmente o pessoal, na questão da renda, que é 360 mil, então muitas vezes o pessoal chega no limite antes da renda do que na área. A agricultura familiar é responsável pela alimentação de 70% do país. Em resumo, mesmo com 1/5 das áreas agrícolas do Brasil, a agricultura familiar é responsável por cerca de 1/3 da produção total. Isso prova o grande índice de produtividade dos pequenos produtores e da agricultura familiar no país. A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de alimentos que esta atividade realiza. Em termos gerais, a agricultura familiar se caracteriza pelas pequenas propriedades, pela família ser dona de todos os meios de produção e da terra. A produção é geralmente voltada para a diversificação de alimentos e para os bens de consumo. A agricultura familiar, ela, em média, ela produz 70% dos alimentos. Então a importância maior dela é na produção de alimentos e o nosso consumo dia a dia. Mas na economia da região, ela representa, porque com esse tamanho de área que tem, com essa renda, ela representa realmente a diferença entre o desenvolvimento da região, porque além de ter toda essa produção de alimentos, tem também a questão de que ela ocupa as pessoas. Então as pessoas continuam ali, ou no meio rural, ou na cidade próxima, mas elas estão ocupadas. Então ela também tem uma importância social muito grande. É evidente que a renda é o principal, mas também ela ocupa as pessoas em volume maior do que a agricultura empresarial. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro. Os principais alimentos que vêm da agricultura familiar são mandioca, carne suína, feijão, leite, carne de aves e milho. A região oeste do Paraná é movida pela agricultura. A sua participação na economia e no desenvolvimento da região é de extrema importância. Muito bem. Então o vídeo vem falando o que de fato nós vimos no texto, né? O que vem no texto, ele exemplificou ali no vídeo. Muito bem. Agora é com você. Defina o que é agricultura familiar. Então ele já falou no vídeo, mas se vocês esqueceram, tá lá. A agricultura familiar corresponde, né? Tá aqui logo no comecinho do texto a resposta para essa pergunta. Número 2. Utilize as palavras do quadro abaixo para completar os trechos retirados do texto. Então vocês vão usar a palavra alimentos, agrotóxicos e maquinários. Tentem colocar as palavras aqui nos textos da letra A, B, C. Se não conseguirem, ficarem com muita dúvida, é só voltar lá, ó. Na letra A está lá, a importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de... É só a gente voltar lá no texto, ó. Tá bem aqui. A importância da agricultura familiar no Brasil está na produção de alimentos, tá? Então tá nesse trecho aqui, olha, tá a resposta da A, B, C, tá? É só voltar lá no texto que vocês vão achar a resposta para vocês. Ok? E no número 3, encontre no caça-palavra 3 alimentos cultivados pela agricultura familiar citadas no texto, tá bom? Então, olha aqui, ó, não vou falar, mas eu já achei um, não vou falar, mas eu já achei outro, e não vou falar e eu achei o outro também, tá bom? E vocês também vão achar em casa, eu tenho certeza, ok? Um beijo para vocês e boa aula.